Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar aí nosso time de valorização em bons baratos para a 22ª rodada. Você acha que a rodada passada foi difícil? Essa vai ser mais complicada ainda. Pipocando aí casos, mais e mais casos de Covid, jogos de Copa do Brasil, Libertadores semana que vem. Não tá fácil, meu amigo. Então, se você já for inscrito, deixa aquele like para dar essa força pro canal. Se você não for inscrito, me convido humildemente a se inscrever. E não vou mais perder tempo, se bora lá pro vídeo então. Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Fez 23.15, né, de pontuação, mas o que importa para esse time aí, olha o Mané Cartola e o cifrãozinho das cartoletas, o que é? É a valorização, ganhar cartoletas. E nesse quesito aí a gente ganhou quase 5 cartoletas numa rodada que foi muito, mas muito difícil mesmo. E a grande maioria aí dos cartoletas, a grande maioria dos times desvalorizou e perdeu cartoletas, tá? Então assim, se a gente verificar aqui nosso time aqui, até que não dá para reclamar do desempenho, tá? Mateuzinho aqui, ó, deu uma desvalorizada, não foi bem. O Gil também não foi bem, desvalorizou um pouquinho. E a decepção foi o Gabigol. Mas aqui, de maneira geral aqui, né? Tivemos um bom desempenho aí, ó. O Sara valorizou bastante, certo? O Davó também valorizou bastante, fazendo gol, né? Poderia ter sido melhor? Poderia, mas para a rodada que foi, até que fiquei satisfeito aí com o desempenho do time de valorização do canal. Vamos vender nosso time aí, simbora lá para a escalação para a 22ª rodada. Mas antes aí eu vou convidar vocês a participar, quem ainda não conhece, do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, site sim, ligas apostadas do canal meu, tem a descrição aqui embaixo, certo? Para a rodada 22, as inscrições já estão abertas, já temos aí 25 times inscritos, né? Tá aberta também a de dezembro, segundo turno já fechou, certo? Muito fácil de se inscrever, é só vir aqui, digitar o seu time no Cartola. Depois vai para a área de pagamentos, inclusive já disponibilizei o Pix, tá? Tá sendo colocado aqui no site. Se não tiver, é só me chamar aqui no WhatsApp. Ó, Mané, Fabiano, qual é o Pix pra eu fazer a transferência e participar da rodada? Eu passo pelo WhatsApp, tá? Mas já tem o Pix disponibilizado que vai facilitar a inscrição do pessoal. Inclusive, quem não segue a gente aqui, ó, no Instagram, é só seguir, vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC, tudo junto, certo? É por aqui que eu coloco alguns casos importantes, é por aqui que eu atualizo o time depois da live, faltando 1 hora para o fechamento do mercado. É por aqui que eu coloco os vencedores do Ligas do Mané. Esses daqui foram os vencedores da 21ª rodada, deu 137 times. Geralmente estamos passando de 150, tivemos um probleminha técnico aí no sábado, né? Mas mesmo assim ainda alcançamos 137 times. Perceba aqui, ó. Teve gente aqui, ó, que ganhou uma boladinha, apostou 10 pila, 10 reaisinhos, e ganhou uma boladinha aqui, ó, mesmo com pontuações baixas. Então só ganha quem se inscreve. Pagamento feito em 24 horas, todo mundo já recebeu. É por aqui também que eu boto alguns cards que eu acredito que são importantes para a rodada, inclusive cards de arbitragem, que a gente vem acertando aí, tá com índice de acerto muito bom, né? Acertamos aqui do Botafogo, Red Bull, Bragantino, acertamos do Palmeiras e Fluminense, certo? Então quem quiser seguir a gente aqui no Instagram vai ser muito bem-vindo. Mané Cartola FC, tudo junto. E quem quiser participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Tem aqui embaixo a descrição. É só vir se inscrever. Tem dúvida? Me chama aqui no WhatsApp. Vamos lá agora. Feito aí o jabazinho aí, né? Do Ligas do Mané. Quem quiser se inscrever vai ser muito bem-vindo. Vamos direto aí para nossa escalação aí. Né, as melhores opções, né, que a gente vai ver aí através do Catimb States, catimbstates.com.br. Quem não conhece, tá? Tem a descrição, o link logo aqui abaixo. É uma excelente ferramenta aí para a estatística do Cartola. Entrou em oferta aí, em promoção para o segundo turno agora, R$25,90, colocando o cupom Mané Cartola tudo junto na hora da compra, 10% de desconto, tá? Assina uma única vez e consegue ver as estatísticas até fevereiro do ano que vem, até o final do Cartola, do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos botar para filtrar aqui, né, nossos queridos atletas, goleiros aqui. Goleiro, o mínimo para valorização. O que nos interessa realmente está na parte baixa aqui, certo? São os goleiros mais desvalorizados na rodada, e aqui eu já vejo, né, uma opção que me agrada bastante, tá? É o Felipe Alves. Felipe Alves tem uma média de 2.16 jogando fora de casa, ou inclusive tem média melhor fora, né, do que em casa. Tá muito desvalorizado, menos 5.50, isso é demais. Ele vai entrar em campo, já vai começar valorizando uma cartoleta para cima, certo? Tá com um desempenho considerável aí fora de casa, certo? A última vez que negativou foi lá na 4ª rodada. Vai enfrentar um Botafogo que não vem bem na competição, certo? Que oscila um pouquinho, né, entre ceder pontos para goleiros adversários e negativar. Mas o Botafogo está com problemas financeiros, problemas de gestão, políticos, né? E acredito que realmente não vive uma boa fase, certo? E o Fortaleza, queira ou não queira, fora de casa, conquista alguns bons resultados. Se a gente verificar aqui no confronto aqui, ó, a gente vai verificar que o Botafogo é o 16º melhor mandante, ou seja, um dos piores mandantes da competição, e o Fortaleza é o 13º melhor visitante, certo? O Fortaleza tem uma média de gols sofridos como visitante de 0.91. E a média de gols como mandante do Botafogo é 0.91 também, ou seja, média baixa, abaixo de 1. Isso é bom, né, para o Felipe Alves, principalmente para um time de valorização. Portanto, vejo o Felipe Alves sim como uma boa opção, certo?
O Cavalieri aqui, o Botafogo não vive bem, mas tá precisando de pouco também, 3.20, certo? Vinha com boas médias dentro de casa, tinha uma certa regularidade e agora baixou bastante depois do último jogo, tá com uma média de 2.73. Perceba aqui, ó, que os últimos jogos dentro de casa o Botafogo não vem bem, antes o Cavalieri até que estava bem, certo? Vai enfrentar um Fortaleza, que assim como o Botafogo também é um time que não cede muito ponto, oscila entre ceder e negativar. Mas para time de valorização aí, de repente, possam ser as duas melhores opções, porque goleiro tá complicado, você investe demais, certo? E se não der certo, perde cartoleta, pelo menos nesse quesito aqui, ó, não vai perder. Outro goleiro que tá bem desvalorizado aqui é o Wilson, tá? Só que o Wilson não gosta do desempenho dele fora de casa, tem uma média de menos 1.4 fora de casa, 1.04, né? E precisa de menos 2.80 para começar a valorizar. Isso é bom. Vai enfrentar um Flamengo, que é um time altamente ofensivo, né? Não sei como é que vai vir com Copa do Brasil hoje, Libertadores semana que vem, a gente não sabe a escalação ainda, mas geralmente o Flamengo dentro de casa costuma agredir. Possibilita para os goleiros adversários defesas difíceis. Mas o Wilson tem que dizer que não tem um bom desempenho nos últimos jogos fora de casa. A última vez que foi bem foi lá na 7ª rodada contra o Botafogo no 0-0. Certo? Percebam aqui que o Flamengo nos últimos jogos vem cedendo pontos para goleiros adversários. Mitou o Jean e o Volpi. É um goleiro de risco? É um goleiro de risco, certo? Depende que se ele vai ou não fazer defesa difícil. Se vai ter a possibilidade, com certeza vai. O Flamengo é um time que agride bastante dentro de casa, né? Não está convertendo muito os gols ultimamente, mas geralmente constrói bastante as jogadas, certo? Então acredito que para valorização aí, essas são as melhores opções, né? Talvez aqui o Fernando Praz aqui pelo desempenho do Praz dentro de casa tem uma média de 5.48, precisa de 0.20 para começar a valorizar. E dos goleiros que vão jogar em casa é um dos que tem um dos melhores desempenhos dentro de casa, certo? Vai enfrentar um Atlético Mineiro que é altamente ofensivo, certo? Que nos últimos jogos não cede muito ponto, não cede muito ponto, mas assim como o Flamengo é um time também que produz bastante, deve possibilitar aí para o Praz defesas difíceis, né? Mas eu acredito que em termos de valorização aí para uma segurança um pouquinho maior, pelo momento o Botafogo, poxa, precisando de menos 5.50, o Felipe Alves só não vai valorizar se tomar, por exemplo, 3, 4 gols do Botafogo. Se perder menos de 1, 2 gols aí, ainda valoriza, acredito eu. Vamos colocar aqui goleiros aqui, ó, a última pontuação, né? Vai mostrar os goleiros que menos fizeram pontos, né? Que negativaram aqui, ó. Felipe Alves realmente foi o goleiro que mais negativou. Tá oscilando bastante? Tá, nas últimas rodadas anda oscilando, mas a gente viu ali que o desempenho dele fora de casa é um desempenho bom e o Botafogo não viu um bom momento. Acredito que para valorização é uma das melhores opções para a rodada, tá certo? Nossos zagueiros aqui, já clicar aqui, já vamos no nosso querido Catimb States aqui. Vamos botar aqui, ó, zagueiros, mínimo para valorização e vão lá para debaixo de novo, né? Vão lá para baixo de novo, lá para debaixo é bom, não é mesa, né? Vão lá para baixo, certo? Vão ver os zagueiros que menos precisam de pontos para valorizar. Aqui tem o Gilvan, tá? Me interessa bastante porque, por mais que ele tenha uma média de 0.15 fora de casa, ele tá precisando de menos 1.70 e tem um preço bem atrativo, 4.17, que isso é bom para valorização. Quanto menor o preço, melhor a pontuação, mais valorizar. O desempenho dele fora de casa é muito ruim, muito ruim mesmo, mas vai enfrentar um adversário que anda cedendo pontos para zagueiros, tá? Perceba aqui, ó, nas últimas rodadas aqui, ó, como vem cedendo pontos aqui, ó, cedeu pro Vasco da Gama, certo? Negativou aqui apenas o Aguilar, os demais zagueiros aqui, ó, vem cedendo uma boa quantidade de pontos dentro de casa assim, né? Aqui, ó, deu pontuação pro Planu por causa de uma assistência, negativou outros, mas oscila bastante, tá? Oscila. Mas como zagueiro a gente vai ver aqui que não tá fácil, certo? Eu vou escalar assim o Gilvan, porque aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, casa fora, cruzamento scout, últimas 5 rodadas, a gente botar zagueiros, pontuação média, certo? A gente vai perceber que o Sport é um dos times que mais cede pontos para zagueiro nas últimas 5 rodadas dentro de casa, né? Só perde pro Goiás, certo? E o Atlético Goianiense vem conquistando alguns pontos. Vamos dar uma olhadinha em desarmes, né? Porque SG tá complicado, pontuação média também não é garantia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes. Dos times que vão jogar em casa aqui, ó, o Sport é o segundo time. O Red Bull Bragantino aqui, o Bahia não vai valer para o Cartola, esse jogo vai ser sexta-feira, não vale. Botafogo é com mais série, e depois quem é que vem? O Sport, certo? E nesse quesito aqui, ó, até que vem desarmando bastante os zagueiros aqui do Atlético Goianiense, certo? Quem mais desarma aqui é o do Vasco, né? Então acredito assim, ó, que de repente aí, né, a dupla de zaga do Atlético Goianiense pode ser uma boa para rodar. Inclusive eu tô escalando o outro zagueiro no time principal, porque diferentemente de Gilvan já tem um desempenho bom, certo? Aqui tem outro zagueiro de repente que eu vejo com bons olhos aqui, é o Rodrigues, tá? O Rodrigues tem uma média de 2.06 jogando fora de casa, né? Oscila um pouquinho, mas vira e volta, faz boas pontuações, principalmente se manter o SG. E eu já dei uma olhadinha historicamente de todos os confrontos da rodada, esse é o confronto, né, que menos sai gol. Nos últimos 5 jogos aí, ó, foram 4 empates e uma vitória do Grêmio, sendo que o placar que mais prevaleceu foi 0-0, tá? Então geralmente é um jogo de poucos gols, certo? O Corinthians é um time aqui que oscila bastante entre ceder alguns pontos, né, não cede muito, e negativar os zagueiros,
certo? Então, se o Rodrigo jogar, eu falo se por quê? Porque a gente não sabe o que passa na cabeça do Renato, né? Se tem um time difícil de acertar a escalação nesse Campeonato Brasileiro, pro Cartola é o Grêmio, né? Porque o Renato faz um rodízio do louco, né? Que não obedece muito assim, ó, jogou um na Copa do Brasil, joga outro no Brasileiro, não. É uma loucura total. E ainda mais tendo a Libertadores pela frente aí, né? Que o Renato prioriza Copas, fica complicado. Então eu prefiro, nesse caso, como eu falei, do confronto ali do histórico, muitos empates, o placar que mais prevaleceu foi 0 a 0. Eu prefiro apostar em zagueiros do Corinthians então, porque eu sei qual é que vai ser a escalação, porque o Corinthians não tem compromisso semana que vem, certo? E eu prefiro então o Gil. O Gil tá precisando de 0.10 para começar a valorizar, tem uma pontuação de 2.11 dentro de casa, negativou na última rodada, isso é bom, por isso que a gente vai escalar ele, certo? Inclusive ele vem negativando nas últimas 2 rodadas, fora também negativou aqui na 20ª, mas dentro de casa ele até que tem um desempenho razoável, vira e volta aí, consegue chegar bem na bola adversária, faz alguns gols de cabeça, certo? E tá precisando de pouco aí para começar a valorizar. Pela dificuldade de zagueiros para essa rodada, que essa rodada não tá fácil de zagueiro, aliás, zagueiro faz tempo que tá ruim no Cartola, esse ano não tá bom, né? Eu vou escalar assim porque o Grêmio, diferentemente do Corinthians, o Grêmio se insere bastante ponto aqui, ó, só negativou o Laércio, certo? Os demais zagueiros aqui, ó, costuma ceder bons pontos. Por quê? Pelo estilo de jogo do Renato, é um time que propõe o jogo, mantém a posse de bola e isso possibilita os desarmes, né, para os zagueiros adversários. Então, para zagueiro tá bem complicado para valorização, tá? Vejo o Gil como uma boa, o Gilvan já é uma aposta um pouquinho arriscada pelo desempenho dele, mas a gente viu ali que o Sport vem cedendo bastante desarme dentro de casa para zagueiro e pontuação, certo? O Jackson aqui já é complicado, vai enfrentar um Botafogo, mas o Jackson não tá com um bom desempenho fora de casa, uma média de 1.17, mas quem quiser dar uma arriscada, ó, mas é um zagueiro que oscila bastante, de repente pode dar certo, tá? Mas o Botafogo é um time aqui, ó, que costuma não ceder tantos pontos assim, oscila entre ceder, né, e negativar alguns jogadores, né? A maior pontuação aqui, ó, foi pro Fábio Santos, porque manteve um SG 7.2. Mas de repente aí, né, o Jackson sim pode dar certo, porque o momento do Botafogo não é bom. Fortaleza também não tá bem depois da saída do Rogério, né, mas acredito que de repente, por ser um time que joga no contra-ataque, enfim, né, de repente o Jackson aí pode ser bem exigido aí, inclusive, né, em termos de roubada de bola, certo? Então não tá muito fácil para zagueiro não, o Truller não tem um bom desempenho dentro de casa, né, inclusive tem médias negativas aqui, ó, só tem poucos jogos, olha só, a maioria de jogos negativos faz pouco ponto, mas de repente pode dar certo, porque vai enfrentar um Curitiba aí, deixa eu dar uma olhadinha em Curitiba. Curitiba razoavelmente cede bons pontos aí para zagueiros. Pode dar certo sim, tá? Mas o Flamengo ultimamente ainda tomando os gols, apesar de que eu acredito que o Rogério vai dar uma melhorada naquela defesa, tá? Então para zagueiro tá bem complicado. De repente poderia ser o Canu pela regularidade, mas a gente já viu aí que para zagueiro tá complicado. Eu vou apostar, vamos botar aqui zagueiro no Gilvan, porque como a gente viu aqui, ó, é o zagueiro que fez a pior pontuação na última rodada, então a chance dele valorizar é enorme. Jackson a gente viu que pode dar certo e eu vou pelo Gil, né? Porque o Gil foi mal aqui nos últimos 2 jogos, mas antes estava com uma regularidade tremenda. Como eu falei aí, o histórico aí favorece aí o jogo Corinthians e Grêmio aí em questões de SG. Eu sei que SG tá complicado, mas é um time de valorização, né? E o Gil vira e volta, faz um golzinho de cabeça, de repente pode dar certo. Vamos lá para os nossos queridos laterais. Laterais, vamos lá. Mínimo para valorização, vamos lá para baixo, certo? Esses aqui são os laterais mais desvalorizados para rodar. Inclusive escalei o René no último jogo, mas de repente dessa vez pode dar certo, tá? Tá bem desvalorizado, tem uma média de 2.39, né? Mas como é um grande ladrão de bola ali, né? E como o time do Curitiba cede uma pontuação razoável para lateral, ó, se a gente der uma olhadinha aqui nas laterais, certo? Ó, a gente vai verificar aqui em termos de desarmes, o Curitiba é o segundo, deixa eu ver, terceiro time que mais cede desarmes para laterais adversários jogando fora de casa. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média? Pontuação média. Ó, e realmente é um dos times que mais cede pontos aí para laterais aí, ó. Certo? 1, 2, é o terceiro time novamente. Na verdade, é o terceiro time que mais cede, né? O Flamengo não vem conquistando muito com seus laterais, não porque tá tomando gol todo jogo dentro de casa. Mas com o Rogério ali, a hora que manter o SG, vai pontuar bem sim, com toda certeza. Então vejo sim o René como uma alternativa viável, uma boa opção sim. Certo? Mas eu prefiro, como eu falei ali, ó. Vou arriscar, tá no time principal, não sei se vai jogar, depende agora da Copa do Brasil, quem ele vai botar em campo. Se ele botar o Diogo Barbosa hoje, é porque ele vai botar o Diogo Barbosa na Libertadores, o Diogo Barbosa não joga final de semana. Se ele botar hoje, né, o Cortez, o Bruno Cortez, a chance do Diogo Barbosa jogar final de semana é enorme, tá? Mas não dá para levar em conta o que o Renato pensa, a verdade é que o Diogo Barbosa está precisando de 0.60, tem uma média de 4.25, certo? Negativou apenas em um jogo, né? Geralmente costuma pontuar bem fora de casa.
E o Corinthians, por sua vez, anda aí, vira e volta imitando alguns laterais, tá? Ó, perceba que é uma negativa alguns, negativa. Mas, ó, o Felipe Luiz pela esquerda, 7.5, Arana 11.6 pela esquerda, certo? O Madison pela direita, 9.7 e o Felipe Jonathan pela esquerda, 6.3, mesmo perdendo o SG. Então vejam, o Corinthians é um time sim que cede pontos para laterais adversários quando joga em casa, tá? Então vejo sim o Diogo Barbosa como uma das melhores opções aí junto com o René para valorização, certo? Vamos lá para a parte de baixo. Mailton tá bem desvalorizado, mas é complicado, né? Só, tem apenas 6 jogos aqui, se a gente perceber aqui, ó, não tem boas médias fora de casa, ó, 2 pontuações negativas, meio complicado, tá? Mas pelo preço aí, pelo pouco preço valorizar, de repente pode dar certo, porque esse cartola tá bem maluco, né? Às vezes o cara arrisca mais e se dá bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Reinaldo, tem muito caro, 13.26 é verdade, mas precisa de um ponto para começar a valorizar. Tem média de 3.66 dentro de casa, só negativou dentro de casa uma única vez, certo? O Vasco melhorou aí nos últimos jogos, principalmente jogando fora de casa, melhorou. Mas mesmo assim, ó, cedeu pro Sander, mesmo ganhando de 2-0, 3.2, o Sander fez 5 desarmes, tá? Na última rodada, certo? Aqui, ó, o Wendel fez 5.6, né, com 2 desarmes e com SG. Então o Vasco costuma sim, ó, Guilherme Arana 9.9, tá? Então o Vasco sim costuma ceder bons pontos para laterais esquerdos. Por esse motivo, apesar desse preço todo, acredito que pela dificuldade da rodada aí, né, do ponto de vista defensivo, para valorização não tá fácil essa rodada. Eu acredito sim que de repente pode valer a pena. Outro lateral aqui que pode dar certo aqui para valorização, tá? É o Dudu. Dudu é um dos laterais com melhor regularidade jogando fora, tem uma média de 3.88, precisa de 0.50 para começar a valorizar. Nas últimas 2 rodadas não vem bem, mas antes vinha com uma regularidade tremenda. Mas vai enfrentar um adversário aí que nos últimos jogos vem cedendo os pontinhos aí, ó. Olha só, o Sport cede alguns pontos aí, né, consideráveis, cede mais do que negativa a laterais adversários, tá? De repente aí o Dudu aí, para sair da zona de conforto pelo preço, de repente pode dar certo, tá? Mas como eu falei, para lateral tá complicado. O Nicolas já não tem um desempenho tão bom contra o Dudu fora de casa, tá? Não vou nem abrir aqui, quem já acompanha o canal sabe. Danilo Barcelos, complicadíssimo, né? O Pintado, por mais que ele tenha um desempenho bom dentro de casa, vai pegar um Palmeiras que está bem na competição. O Palmeiras é o segundo melhor visitante, mas o Pintado aqui, ó, tem uma média de 3.08 jogando em casa, negativou pela primeira vez na última rodada, mas é um lateral que te entrega alguma coisinha. E como custa 2.61 cartoletas, para quem não tem cartoleta, de repente pode ser uma válvula de escape, né? Pode ser viável aí do ponto de vista de valorização, certo? Mas aqui valorização tá complicado para os laterais também, assim como para zagueiro, tá? Tanto tá complicado que eu não boto muita fé aqui nesses zagueiros na parte de baixo. O que eu mais confio aqui é o René para a rodada, certo? Dudu gosta muito de desempenho fora de casa. Eu vou pegar laterais um pouco mais caros, mas que eu tenho uma confiança um pouquinho maior aí, de repente, para uma valorização, que é o Reinaldo Diogo Barbosa, tá? Vou escalar o Reinaldo Diogo Barbosa pela dificuldade aí de escalar laterais. Pode ver que esses daqui foram os laterais que menos pontuaram na última rodada, certo? Como eu falei, o René aqui, ó, de repente pode ser uma boa. Mas eu vou com o Reinaldo, tá? E o Diogo Barbosa. Vou correr esse risco, sim. Ainda mais que se levar em consideração que o Reinaldo bate pênalti, enfim, de repente pode dar certo. Vamos para os nossos meio campos aí. Que para valorização não tá fácil, aliás, as últimas rodadas tá complicado. Nunca vi um cartola tão maluco. Jogo desde 2007, né? Apesar de ter o canal só a partir do ano passado, já jogo bastante tempo e tá complicado. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em meio para valorização. Meia sempre tem bastante. Vamos lá para a segunda página. Certo? Nessa segunda página aqui, ó, eu sempre olho o mínimo que precisa para valorização e a média de jogador. Certo? O Xavier aqui, ó, só tem apenas 4 jogos. Né? Não vou nem abrir para vocês. Se abrir aqui, vai perceber. Mas eu vou abrir. A média dele em casa, 0.25. Certo? Então é um jogador que não pontuou muito bem. Aliás, ele só teve uma pontuação boa. Mas vai enfrentar aí um Grêmio que costuma jogar com a posse de bola. De repente, para desarme pode dar certo. Mas o Grêmio é só negativa muitos jogadores, ó. O Grêmio joga tanto com a posse de bola que às vezes não possibilita para os meio campo adversários desarme. Então vejo o Xavier ali como uma opção não muito boa. Não pode dar certo? Pode, isso aí é futebol. Mas abrir porque o pessoal vê aí, ó, o preço, né? E o mínimo que ele precisa para valorizar. Pô, cara, se ele fizer 2, 3 desarmes, vai valorizar bastante. Mas eu não gosto disso. Eu prefiro já pegar um jogador de regularidade. Por exemplo, o Michel Araújo tem uma média de 2.20 fora de casa e precisa de menos 0.40 para começar a valorizar. Certo? Deu uma oscilada aqui nas últimas rodadas, mas é um cara que te entrega sempre alguns bons pontos aí com desarme, falta sofrida, né? E vai enfrentar um Internacional aí, ó, que vira e volta a série de pontos aí, ó. Nos últimos jogos anda cedendo pontos para meio campo adversário, ó. Negativou alguns? Negativou, mas cedeu mais do que negativou, olha só. O Léo Cittadini, 6 desarmes, né? O Léo Cittadini, 6 desarmes, né? O Andrei, 5 desarmes, né? O Everton Ribeiro aqui, ó, fez 8.1, fez o gol, né? O Gerson deu uma assistência aqui, deu uma mitada. Então o Internacional realmente, o Inter não tá num bom momento, os últimos 2 jogos aí não vem bem, né, com a Abel, certo? Então esse jogo para mim é uma incógnita aí, Internacional e Fluminense. O Fluminense estava muito bem na competição, deu uma caidinha, né, mas o Fluminense tem time para chegar lá e brigar de igual por igual pro Internacional, porque o
o que eu vi nos últimos 2 jogos vai ter que melhorar bastante. Aqui pra mim tá uma das melhores opções aí pra rodada, tá? Porque o São Paulo dentro de casa, né, geralmente confirma seus resultados, por mais que sofra bastante gols. E em casa aqui, ó, o Igor Gomes tem uma média de 2.23, precisa de menos 0.20 para começar a valorizar e tem um precinho de 3.50 aqui, isso é bom, tá? E dentro de casa aqui, esse menino aqui, ó, deu uma negativada no início, mas depois deu uma ajeitada, negativou na 17ª rodada. É um jogador que não te entrega muitos pontos, precisa de gol e assistência para pontuar bem, mas está precisando de tão pouco para valorizar e o preço é tão atrativo que vale a pena, né? O Vasco da Gama, por sua vez, já cedeu alguns bons pontos aí. Ó, o Vasco cede bastante ponto para meia, hein? Cede bastante ponto para meia, negativou poucos, tá? Então, realmente, o Igor Gomes está entre as melhores opções aí para valorização para o meio campo, para rodada assim, né? Pelo pouco que precisa para começar a valorizar e pelo preço dele, pelo desempenho do Vasco aí. O Vasco, inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui, pontuação média aqui, que aquilo ali me chamou a atenção. Onde é que tá o nosso querido Vasco da Gama? 2.42. Tá entre os... Não é o que mais cede, mas também não é o que menos cede. Olha aqui em desarme aqui. É mais desarme, ele cede bastante. É o segundo time que mais cede desarme aí pra meio campo jogando fora de casa. De repente o Igor Gomes pode desarmar alguma bolinha ali, até sobrar alguma coisa ali pra ele fazer um golzinho, pode dar certo sim. Tá bem atrativo o preço. Deixa eu dar uma olhadinha na segunda página, ver se... Ah, já estamos na segunda página. Hoje eu tô maluco. O Andrei eu vejo como boa, tá? Vejo como boa. O meu medo do Andrei são os cartões. O Andrei tem uma média de 2.88 jogando fora de casa. Precisa de 0.50. Tem um bom preço. Certo? Percebam aqui, ó. O Andrei desarma demais fora de casa, ó. 7 desarmes contra o Goiás, 5 contra o Internacional, 4 contra o Atlético, 3 contra o Santos, 3 contra o Sport. Desarma bastante. O problema nele é o que é? Os cartões. Ele dá uns carrinhos meio doido e tudo. É um cara, né, voluntarioso, meio afoito até demais, ó. Aqui um cartão amarelo já prejudicou a pontuação dele. Aqui, ó, um cartão vermelho, aí caiu mesmo. Mas se ele não tomar cartão, independente da quantidade de faltas aí, ele até que pontua bem, tá? Deixa eu ver o São Paulo aí. O São Paulo cede alguns pontinhos, não é um time que cede tanto ponto assim, mas de repente pode dar certo assim, ó. O Raul com 4 desarmes fez 11.6, né? Inclusive fez até o gol. Pegou de surpresa de trás. De repente pode dar certo sim o André. Eu fico mais com receio por causa de cartão, né? Só por causa disso, mas de repente pode dar certo, tá? Tá difícil de valorização, já falei, já tinha dado uma olhada antes. Para valorização não tá fácil essa rodada. Ah, não tá fácil não. Rodrigo Lindoso, Ricardinho fica complicado. Maurício, vamos lá para a primeira página, que aqui eu acho que eu vejo aqui não me agrada muito não, né? Do ponto de vista de valorização, mas vocês viram ali o quanto cada um precisa para começar a valorizar, tá? O Lucas Mugni talvez dê certo, contra o Atlético Goianiense, né? Um rapaz que tem uma certa regularidade, ó. Desculpa, pessoal, tem uma média de 2.54 jogando em casa, que precisa de 1.20 para começar a valorizar. E aí só negativou aqui na 8ª rodada e tem uma certa regularidade aí. É um jogador que desarma bastante, vira e volta, apresenta aí. Se apresenta para dar assistência ou até mesmo fazer gol. Ó, e o Atlético Goianiense vem cedendo bons pontos aí nos últimos jogos, tá? Principalmente, ó, cedeu bons pontos até mais atrás. Nos últimos jogos vem cedendo bastante ponto aí para meio adversário, tá? Lucas Mugni aí, de repente, para valorização aí, pode dar certo sim, pode dar bem certo. Certo? Sobral aqui, ó, mesmo precisando de 1.30, acredito que é uma boa. Ainda mais agora levando em consideração aí que o Atlético Mineiro tá com 5 casos de Covid, vai com o time um pouco desfalcado pra lá, tem um bom elenco, tem, mas de repente pode equilibrar um pouco mais o jogo aí, né? E a gente não sabe ao certo aí, com 5 casos de Covid que apareceu até o final da semana, até o jogo do final da semana, deve focar um outro caso aí, né? Porque a gente sabe que quando aparece assim 2, 3, 4, 5 casos, vai aparecer mais por trás, por causa do convívio dos caras ali, né? Tá com uma média de 5.98 jogando em casa, é um dos meias mais regulares de Cartola. Eu acho que o Guto tá estragando ele um pouco ali, tá botando ele quase como volante recuado, mas ele pontua mesmo assim, porque faz desarme, sofre falta, chega na área finalizando, precisa de 1.30 para começar a valorizar. Acho interessante para a rodada do ponto de vista de valorização, mesmo custando mais que 10 cartoletas, tá? Percebam aqui as pontuações aqui, ó, do Sobral dentro de casa, muito bom, né? Muita regularidade aqui, ó, nos últimos jogos o mínimo que ele fez dentro de casa foi 1.5. Ele tá precisando de 1.30 para começar a valorizar, então com ele dificilmente você vai perder cartoleta. Pode acontecer? Pode. Olha, o Galo vem cedendo uns pontinhos razoáveis aí pra meia, tá? Não, o Galo cede alguns pontos pra meio campo, sim. E é porque o Bahia jogou com muito jogador, mas cedeu bastante ali. O Atlético Goianiense, Ferrarese foi bem. Daniel aqui, ó, que tá jogando com o volante, foi muito bem. Até o Veiga fez 2 desarmes aqui, ó. Não, realmente, pra valorização... Pessoal, isso aqui é um time de valorização. Acho que pra valorização, né, eu acho que o Sobral... pode sim ser viável, mesmo precisando de 1.30 aí, de repente pode dar certo. Até o Everton Ribeiro aqui, ó, precisando de 1.30 aqui, ó, pela média que tem em casa, de repente pode dar certo. O próprio Otero, mas a gente viu ali que o Corinthians e Grêmio é um jogo de poucos gols, né?
Não tá tão fácil assim para valorização. Nesse momento aqui, ó, vou seguir o seguinte, a minha intuição. Michel Araújo, pode ver, foi um dos que menos pontuou. Né? O Thiago Neves, eu vou deixar ele meio stand-by aí. Fiquei com raiva dele. Minha pontuou do meio dentro de casa. É um cara que finaliza bastante, mas no último jogo tava com uma preguiça danada. Não deu uma finalização a gol. Então fica complicado. Vou pegar aqui o Michel Araújo. Eu acho um cara mais polivalente. Sofre bastante falta. Às vezes desarma algumas bolas. Vai enfrentar um Internacional aí que com a chegada do Abel aí mostrou uma certa fragilidade. Mudou muito, ao meu ver. Certo? Vou com o Igor Gomes pelo confronto, né? Pelo que o São Paulo tá jogando dentro de casa. Queria ir com o Andrei, mas tô com medo danado aí, né? Já até vi minha colinha aqui. Não, eu vou mesmo estando um pouquinho mais caro, eu vou aqui na regularidade, na segurança do Sobral, tá? Eu sei que é um cara que vai me entregar aí 2, 3, 4 pontos tranquilamente. Mesmo o adversário sendo Atlético, né? De repente até possibilita maior número de desarmes aí. O Atlético geralmente, mesmo jogando fora de casa, propõe o jogo, joga em cima. Vamos lá para os nossos queridos atacantes. Rapaz, essas últimas rodadas tá sendo difícil. E essa aqui de valorização também, a meu ver, assim, ó, ou tu aposta um jogador como Sobral muito caro, né? E que precisa de pouco para valorizar, ou então tá complicado. Vamos lá, atacante mínimo para valorização. Fernandão tá precisando de menos de 2,50, né? Tem uma média de 1,53, mas assim, ó, quem quiser arriscar Fernandão, beleza, mas tem uma média de menos 0,60 dentro de casa, né? Tá precisando de pouco para valorizar, tá? Mas é aquele cara que se fizer gol pontua. Se não fizer, não pontua. E vai enfrentar, né, um Palmeiras aí, né? Que é um dos melhores visitantes da competição. Tem que ver como é que o Palmeiras vai vir aí. Porque também tá estourando alguns casos lá de Covid. O Palmeiras tem Libertadores semana que vem. Mas a verdade aqui, ó, é que o Palmeiras tem uma média de gols sofridos como visitante 0,80. É o segundo melhor mandante, né? É um pouco complicado apostar contra. Mas como é um time de valorização, de repente Fernandão aí pode ser uma boa. Vejo aqui mais viável quem? O Robson. Por quê? Porque o Robson tem uma média de 6,50. Tem uma regularidade maior. É um pouquinho mais caro? Tá precisando menos 0,80 para começar a valorizar, que isso é bom, certo? Vai enfrentar um Flamengo que vira e volta tá sofrendo gols aí, ó, não ajeita a defesa. E o Robson fora de casa é um dos melhores atacantes para se escalar em termos de regularidade. Só negativo aqui, ó, na 18ª rodada, nos demais jogos, mesmo não fazendo gol, te entrega aí 2, 3, 4 pontinhos facilmente, tá? É um cara que participa demais das jogadas. E como a gente viu aí, ó, eu falei, ó, o Flamengo vem cedendo muito ponto para atacante, tá? Rogério vai acertar aquela defesa? Acredito que vai. Não sei se vai ser no próximo jogo, mas deve acertar. Mas em termos de valorização aí, eu acho que o Robson tá valendo a pena sim. Certo? Principalmente para quem perdeu o Católica na última rodada. Soteldo não gosto muito dele jogando fora de casa, mas acredito que vale a pena sim. Porque ele custa 6,43, precisa de menos 0,20 para começar a valorizar, isso é bom, certo? E fora de casa ele tem uma média de 1,40. Oscila um pouquinho, oscila. Eu digo que ele é meio vagalume. Se fizer gol de assistência, pontua bem, se não pontua mal. Mas vai enfrentar um Atlético Paranaense aí, ó, que nos últimos jogos vem cedendo bons pontos, tá? O Atlético Paranaense dentro de casa vem cedendo muito ponto para atacante adversário aí, tá? Vem cedendo ponto demais. Então, de repente, pode dar certo. Inclusive, já mostrei lá no time principal, mas vou mostrar aqui de novo, tá? Enquanto o Santos tem um bom desempenho fora de casa, é o 4º melhor visitante, o Atlético Paranaense é o 13º melhor mandante, ou seja, é um dos piores mandantes da competição. Ele tem uma média de gols, né, sofridos como mandante 0,82, que é o que salva ele. Porque dentro de casa ele não ofensivamente não vai bem. Defensivamente até que trabalha razoavelmente. Mas vai pegar um visitante ou Suduro de Rui aí, ó. Tem médias de 1,10 como visitante, certo? O Santos faz gols fora de casa. Percebo aqui nos últimos 5 jogos aqui, ó. Fez gols em todos os jogos e às vezes mais de um, certo? E o Atlético Paranaense, por sua vez, como eu falei aqui, ó, nos últimos jogos vem sofrendo gols e já segurou o SG, já lá atrás, mas nos últimos 3 jogos dentro de casa sofreu gols, tá? Então vejo sim, de repente, como uma boa aposta, principalmente do ponto de vista de valorização aí, nosso querido Soteldo, né? Nosso chaveirinho aí. Aqui eu vejo outro jogador que me interessou bastante quando eu vi a média dele, tá? Tá custando 2,17 cartoletas, uma pichincha. Precisa de 0,50 para começar a valorizar, ou seja, deu uma finalização, já está valorizando. E ele tem médias de 4,93 jogando fora de casa. A média fora de casa dele é boa, tá? Apesar de ter apenas 3 jogos, certo? E o Fortaleza, eu vi alguns jogos de Fortaleza fora de casa. O Fortaleza é um time que joga no contra-ataque, tá? Tem jogadores de velocidade ali na frente, o David, Romarinho, enfim, joga no contra-ataque, né? Se não mudar muito o estilo de jogo do Fortaleza, e se jogar assim contra o Botafogo, que vai ter que propor o jogo, porque está na zona de rebaixamento, vai ser um jogo bom pro Bergson, não só pro Bergson, Romarinho e companhia ali na frente, ó, e percebam aqui, ó, que o Botafogo realmente vem cedendo pontos para atacantes, tá? Vem cedendo muito ponto para atacante dentro de casa. Olha só, negativo alguns, mas na grande maioria cede, né? Então vejo sim o Bergson para valorização como uma das melhores opções para rodada aí, sim, certo? Porque ele tá com um desempenho razoável fora de casa. O Fortaleza joga no contra-ataque, o Botafogo não também, tá? Daqui para cima, precisando mais de um ponto já começa a complicar, né? De repente pode ser o Sacha aí, já que o Vargas tá com Covid aí, o Sacha tá garantido, porque se o Vargas fosse jogar realmente, o Savarino voltando, eu acho que o Sacha ia sentar, certo?
O Brenner, de repente, precisando de 2.30, né? E um cara que faz bastante gol pode dar certo, mas eu acho que para valorização é melhor ficar aqui na parte baixa aqui e não apostar tanto lá para cima, porque se esses jogadores aqui, como o Brenner, por exemplo, se não fizer gol, vai perder cartoletas, né? Então é meio complicado. Então assim, ó, eu vou jogar feijão com arroz na valorização essa rodada, certo? As rodadas têm sido difíceis. Vou aqui no Robson, é um cara de muita regularidade, certo? Principalmente porque negativou no último jogo, isso é bom, tá? O sorteio, como eu falei ali, ó, meio vagalume, mas o confronto favorece ele pelo desempenho do Atlético Paranaense fora de casa e o Santos é um bom visitante. E vou com o Bergson, tá? Vou com o Bergson porque me chamou a atenção ali os pontos cedidos pelo Botafogo e o desempenho dele fora de casa. Tá? Para treinador, por enquanto eu vou com o Wagner Mancini, certo? Porque dos treinadores aqui, ó, meu Deus, o Goiás já mudou de treinador de novo, né? Dos treinadores aqui, ó, pô, o Rodrigo Santana tem um confronto complicadíssimo, né? O Augusto César também, a gente viu ali que o Palmeiras é o segundo melhor visitante, tá? E aí pelo retrospecto do Corinthians e do Grêmio, né? E porque o Grêmio vai dar prioridade para a Copa do Brasil e Libertadores semana que vem, acredito que o Corinthians aí, de repente, vai melhorar o confronto para ele aí. Como eu falei, os últimos 5 jogos foram 4 empates, o placar que mais favoreceu ali foi 0-0, então eu vou com o Mancini, né? Então eu vou mostrar aqui, né? Porque tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Bom, por que eu tô indo com o Mancini? Porque aqui, ó, dos técnicos, mínimo para valorizar, vamos lá para baixo, dos técnicos mais desvalorizados, ele é o que mais me agrada aqui, ó, como eu falei aqui, ó, o Anderson Moreira, o Augusto César, o Anderson Moreira tá aqui, mas vai sair, né, não me agrada. O Jair Ventura aqui, ó, queira ou não queira, o Atlético Goianiense é um time perigoso fora de casa, é o 7º melhor visitante, tá? Então, Santana nem pensar. Talvez o Marcelo Chamusca, mas eu acho que o Mancini aqui, de repente, mesmo sendo Grêmio, de repente possa valer a pena, porque ele tá com uma média de 3.58 jogando em casa e precisa de 1.70 para começar a valorizar, tá? E nos últimos jogos aqui, ó, dentro de casa, somente agora na derrota para o Galo, que fez 1.25, dos demais jogos sempre fez mais de 1.70, tá? E o Grêmio, por sua vez, deixa eu dar uma olhadinha até no Grêmio que anda cedendo muito. O Grêmio oscila em ceder alguns bons pontinhos, mas o Grêmio é um time que não cede muito. Mas eu tô apostando aí que o Renato deve priorizar aí a Copa do Brasil e Libertadores. Com isso aí o Corinthians começa, né, a ter uma leve vantagem, mas o histórico a gente viu ali, né, que eu falei do histórico, realmente é um histórico de muitos empates, tá? Capitão para esse time não nos interessa muito, certo? Não nos interessa muito, né, porque é um time mais para valorização. Mas vamos botar aqui o Bergson, né? Só pra brincar. Que a gente viu ali que o Botafogo tá tomando muito gol de atacante, certo? Mas como eu falei, esse time aqui, o que interessa para esse time é a valorização, certo? Até para um time de valorização ficou um pouquinho, né, salgadinho, né? 78.93, porque quanto menor o preço, mais a chance de valorizar, né? Mas eu não quis abrir muito mão aí dos laterais aí que tava complicado. Se tiver alguma alteração, né? Na live a gente não costuma ver time de valorização nem de bons baratos. Eu vou acabar atualizando lá no Instagram. Certo? Então aí, ó, custando 78.93 cartoletas. Esse aqui é o time de valorização do canal para a 22ª rodada. E por fim, esse aqui foi o nosso time de bons e baratos do canal. Se tu diz Mané BB, fez 15.73. Pontuação ridícula, não sei mais o que eu faço com esse time aqui. É que eu ando botando teto de 100 cartoletas, não querendo escalar jogador acima de 10 cartoletas, mas eu acredito aí que eu vou ter que dar uma apelada, tá? Vou ter que dar uma apelada nesse time, porque todo mundo enxerta, daí consegue fazer uma pontuação razoável para bons e baratos, né? Olha, de maneira geral aqui, ó, o Vitor Luiz até que foi bem, tá? Fez 6.20, né? O Raul 4.90, como eu sempre falo, jogando fora de casa não decepciona, geralmente desarma bastante, 4, 5 bolas, né? O Kaiser fez gol fora de casa, eu também sempre chamei atenção pro Kaiser fora de casa, ele é um cara que joga bem, certo? Então assim, ó, como eu sempre falo, esse time de bons baratos aqui do canal é para você tirar um outro jogador pro seu time aí, né? Na falta de cartoletas e colocar, né? Porque geralmente os melhores são os mais caros. Mas fez uma pontuação muito ruim, né? Vou vender aqui. De repente eu vou dar uma peladinha essa rodada aí para ver se a gente consegue pontuar melhor, né? Claro, nunca perdendo a essência aí, né, do time de bons baratos. Como eu sempre falo, se for para enxertar, não tem graça. Tá feito aí, como a gente sempre faz, já traz o time prontinho, né? Porque é complicado. 2 times num vídeo só, certo? Tô escalando aqui o Muriel pelo desempenho dele, né? Quem assistiu o time do vídeo principal viu que ele é um dos goleiros com melhor desempenho fora de casa, tá com muita regularidade. O Inter agora tá essa incógnita aí com a chegada do Abel. Vi 2 jogos do Inter, não gostei muito que vi, né? Tô escalando aqui o Tinga, é um dos laterais com melhor média jogando fora de casa, tem muita regularidade. Botafogo também não vem bem, certo? Tô escalando aqui o Bruno Pacheco, é outro lateral com muita regularidade, certo? Tem uma boa média dentro de casa, vai enfrentar um Atlético Mineiro que vem desfalcado, e se caso o Savarino jogar pela direita, vai pegar ele ali de frente e deve possibilitar o que? Desarme, certo? Já tem 39 desarmes, né? Quantos jogos tem aqui? Bruno Pacheco?
eu dar uma olhadinha aqui. 39 desarmes. Já vejo aqui rapidinho. Quer me pegar no pulo, é? Vamos dar uma olhadinha aqui, laterais, né? Já vamos ver já pela média aqui. Bruno Pacheco, inclusive, é um dos laterais com melhores média aqui, ó. Tem média de 3.46 em casa. Em 15 jogos, né? Já fez 39 desarmes. Isso é muita coisa. É mais de 2, 3 desarmes por partida. E realmente ele desarma bastante dentro de casa aqui, ó. Fez 3 desarmes contra o Corinthians no 2-1. Fez 3.1. Tem boas pontuações e vai enfrentar aí realmente, né, um Galo que costuma ceder pontos para laterais. Certo? Então tô escalando aqui 2 laterais regulares, certo? Tô escalando também o Pedro Henrique pela regularidade dele, não só por causa disso, tá? Porque às vezes ele passa despercebido porque o Atlético Paranaense não está bem, certo? Mas se a gente vier aqui e botar média básica aqui, ó, a gente vai perceber que ele é um dos zagueiros com melhor média básica do Cartola, tá aqui em quarto, ó. Ou seja, ele te entrega 1.61 mesmo sofrendo gols, né? Tira SG, assistência e gols, que são a maior pontuação do Grêmio, e o que sobrar é média básica. E a média básica do Bruno Henrique é boa assim, tá? Do Pedro Henrique. É boa sim, certo? Então por isso que eu tô escalando ele, certo? Tô indo com o Bruno Alves, porque é outro zagueiro que tá com boa regularidade, tá? E se a gente olhar aqui, ó, o Bruno Alves não é um zagueiro de muitos desarmes? Não é um zagueiro de muitos desarmes, né? Inclusive se a gente verificar aqui, ó, ele tem uma média básica baixa, certo? Mas se a gente olhar aqui, ó, ele tem uma média de 3.21 jogando dentro de casa, e nos últimos jogos de dentro de casa vem bem, mesmo sofrendo gols, consegue pontuar alguma coisa, né? Vai enfrentar um Vasco da Gama aí que por sua vez melhorou, né? Mas é um time que sempre costumou aí, ó, ceder bons pontos para zagueiros, ó. Só negativou aqui o Júnior Alonso, isso lá na 13ª rodada, certo? E aqui o Heron aqui na 19ª. Os demais jogadores aqui, zagueiros, ele costuma ceder pontos Vasco da Gama assim. E queira ou não queira, né? O São Paulo tá na ponta de cima da tabela. São os dois confrontos mais favoráveis da rodada. É Flamengo e Curitiba, né? E São Paulo e Vasco, queira ou não queira, são os confrontos mais favoráveis, né? Pelo que os times, né, mandantes estão, né, dentro do Campeonato Brasileiro e os visitantes. As posições são bem diferentes, certo? No meio aqui tô indo com jogadores que estão bem, com muita regularidade. Giovanni Augusto, só tome cuidado que tá muito valorizado, tá? Muito não, precisa fazer 4.1, 4.5 se eu não me engano, certo? E vem com muita regularidade, certo? É um jogador que vem desarmando, né? Apesar de ser um meio ofensivo aí, ó, já tem 29 desarmes, né? Tá fazendo gol, dando assistência, realmente tá no momento iluminado e pra um time aí de bons baratos, tá cabendo bem, certo? Everton Ribeiro é a mesma coisa, queria ter alguém aqui do Flamengo, não sei se ele vai jogar, tô gravando o vídeo hoje, né? Jogou ontem pela Seleção Brasileira como titular, tem jogo hoje da Copa do Brasil, vai se apresentar no Flamengo, acredito até que deva ficar no banco, o Rogério não vai ser maluco de botar ele jogando, né? Jogar menos de 24 horas, 2 partidas é complicado, mas acredito que devo poupar ele hoje pro final de semana. De repente ele pode jogar, dependendo de como for o jogo hoje, enfim, mas por enquanto vamos deixar aqui, tá? O outro é o Vinícius também, outro jogador, assim como o Giovanni Augusto, que vive um bom momento, né? Bate falta, bate escanteio, tá voltando de Covid? Tá voltando de Covid. Vai enfrentar o Galo? Vai. Mas o Galo é um time tão ofensivo que geralmente fora de casa costuma se abrir muito, tá? Ó, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no confronto, o Galo tem uma média de gols sofridos como visitante de 1.80, né? E o Ceará de mandante de 1.09, certo? Geralmente, tá? Geralmente, o Ceará consegue fazer gol dentro de casa. Geralmente consegue fazer dentro de casa, tá? E o Atlético Mineiro, por sua vez, geralmente sofre gol todo jogo aqui, o Galo, tá? Então, realmente, o Vinícius é uma boa sim, né? Pelo momento que vive, tá voltando de Covid, tá? Mas é um cara que chuta bastante, né? Bate pênalti, escanteio. Tô botando o Brenner porque nessa faixa de preço aí não vejo atacantes melhores do que a dupla de São Paulo, que anda produzindo bastante, tanto fora quanto dentro de casa, tá? Vai enfrentar um Vasco que não tá tão bem assim na competição. E aqui eu dei uma apeladinha, que eu falei ali no início do vídeo, que eu vou dar uma apeladinha agora de vez em quando, né? Pra ver se melhora a pontuação do bons e baratos. Porque não adianta eu ficar escalando aí só jogadorzinho barato e às vezes tomar porrada. E já estamos aí pra 22ª rodada. Quem não tiver pelo menos aí 100 cartoletas pra fazer um time, né? Pelo amor de Deus. Então tô botando o Bruno Henrique, né? E o Rogério Ceni aí pela possibilidade real e de repente de manter o SG contra o Curitiba e pontuar bem, tá? Como eu falei, são os dois confrontos, a meu ver, os mais favoráveis da rodada. Flamengo, né, contra o Curitiba, e o São Paulo contra o Vasco. Então aí, ó, mesmo botando o Bruno Henrique lá na frente, inclusive vai ser nosso capitão, né? Por quê? Porque o Brenner já botei no time principal como capitão, só para dar uma diversificada, tá? Mesmo assim, botando o Bruno Henrique, custou 98,59, ou seja, um time de bons baratos bem acessível. Como eu falei, estamos indo para a 22ª rodada. Quem não tiver 100 cartoletas, né, para escalar um time, daí complica mesmo. Tá certo? Então aí, ó, custando 98,59 cartoletas, isso aí é o time de bons baratos do canal para a 22ª rodada. Pessoal, então é isso. 2 times escalados, time de valorização, né, do canal, e time de bons e baratos, certo? O time principal já foi escalado, quem quiser é só dar uma olhadinha aqui, ó, deve ter um cardzinho aqui em cima, né, ou então a descrição aqui abaixo também vai ter, tá? Dá pra gente ver mais estatística, destrinchar mais os números, enfim. Vai ter live sábado, 1h da tarde, já tá marcado. Então, portanto, se você não é inscrito, lhe convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para
quando tiver vídeo, ou até mesmo quando tiver live, você for notificado quando entrar ao vivo. Ok? E você que é inscrito, né, só tem a agradecer aí, a gente tá sempre junto. Se puder deixar um like, vai ser muito, mas muito bem-vindo sempre. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado. Vamos que vamos. Fui.